Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano, e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. Oh, sim. A palavra nos afirma que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não tem conhecimento. Com razão, e muita razão, o homem dificulta a sua própria vida. Uma viagem que podia ser feita dentro de 4 dias, gastou 40 anos no deserto. Isso por causa da razão, por causa da lógica, por ser humanos. Se Moisés estivesse comandando somente vacas, bois, cavalos, camelos, ele teria feito aquele curso ali com 4 dias.
Mas como era gente, como a coisa era com homens, mulheres, com raciocínio, então veja, 40 anos. 40. Agora, meus ouvintes, pensem nisso de uma forma introspectiva, assim, por dentro. Se Moisés estivesse comandando apenas animais irracionais, ele teria gastado apenas 4 dias para chegar em Canaã. Mas como estava levando gente, eu, você, se estivéssemos lá, então 40 anos. Por que nós dificultamos a nossa vida tanto assim? Por que a senhora faz isso? Olha, uma coisa assim conversada de uma forma bastante pessoal. O profeta desta era, ele faz menção de uma irmã que tinha 60 anos de idade. Mas ela tinha uma aparência de quem tinha apenas 30 anos. É raro isso, não é? O que aquela mulher fez? Aquilo intrigou o profeta. Ela disse: irmão Branham, eu encomendei a minha vida a Deus. Eu entreguei meus filhos a Deus. E desde então, eu nunca tive ansiedade. Agora, isso é ciência. E na estatura do varão perfeito, tem um degrau, porque começa com fé. Virtude vem logo depois. Conhecimento, ciência. Mas não é essa ciência mundana, esse conhecimento mundano, que faz o homem ficar mais incrédulo, mais cético. Não. É aquela ciência de Deus. Saber quem é Deus e como é Deus, por que tem um Deus, por que crer num Deus. Então isso é ciência. É conhecer a visitação de Deus no seu devido tempo, conhecer o cumprimento da palavra naquele determinado momento em que ela deveria se cumprir. Porque o homem sempre dá glória a Deus pelo que ele fez no passado, pelo que ele vai fazer no futuro. Mas dificilmente alguém se alegra, glorifica a Deus pelo que ele está fazendo no presente, a menos que sua vida vá bem, a menos que ele possa entender que está prosperando, está com boa saúde. Então ele diz glória a Deus, mas ele não dá glória a Deus pelo que está fazendo como evento. Ele glorifica a Deus por bênçãos pessoais que ele recebe, bênçãos terrenas. Ele não glorifica a Deus pelos seus eventos, pelo cumprimento das Escrituras no seu devido tempo. Isso é somente através da ciência do próprio Deus. A Bíblia nos fala de um velhinho que poderia ser chamado de velho caduco da sinagoga, chamado Simeão. Mas tem uma coisa. Quando ele pegou aquele menino que estava, na verdade, discriminado pela sociedade religiosa de então, ele pegou o menininho, levantou o menininho, e o que ele disse? Ele disse: despede o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ciência para discernir o corpo do Senhor,
onde está a verdade. Isso é uma estatura, não é dessa pirâmide, essa coisa que tem por aí. Porque sempre, você sabe, o falso é tirado do verdadeiro. Se falam numa pirâmide, influenciando a vida humana, é porque existe uma pirâmide na verdade, na Bíblia Sagrada. Essa pirâmide está na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, composta de 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Mas é essa ciência para saber que é Deus fazendo aquilo naquele determinado dia, naquele determinado tempo, é somente para quem é chamado, para quem é escolhido. Agora, na verdade, o canário tem um cérebrozinho muito pequenininho que não pode entender o que o professor fala, o que o professor diz. Aquele canário estava numa sala de aula de uma universidade, dentro de uma gaiola. E enquanto o professor falava de coisas profundas, ele olhava por um lado, olhava para o outro, virava sua cabecinha, mas ele não estava entendendo o que o professor estava falando. É a mesma coisa do ser humano com Deus. O ser humano que não tem o Espírito de Deus, que não tem o Espírito Santo, é igual aquele canário. Ele está numa gaiola, admirando, olhando, vira a cabecinha para lá, vira para cá, pode gorjear, mas ele não entende nada, absolutamente nada, do que Deus está falando, do que Deus está mostrando naquele instante. O que entendeu o governador Pilatos? Ele entendeu tanto quanto o sumo sacerdote entendeu a respeito de Jesus. Ele não sabia nem mesmo o que era verdade. Canário preso. Assim também, não pode o ser humano pensar como Deus. Você é humano e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário junto a Deus. Tudo que você faça, tudo que você é, tudo que você conquista aqui, é somente para ferir a si mesmo. Com isso tudo que você consegue. Você sabia disso? Com todos os títulos, com todo o dinheiro que consegue, com toda a fama, o homem consegue essas coisas para ferir a si mesmo. Porque ele, quando começa a perceber que tem que deixar tudo, tem que deixar os seus troféus como museu. A gente visita alguns museus por aí, inclusive em Brasília tem um, do ex-presidente, fundador de Brasília. Mas os dias vão passando e tudo que você conseguiu vai ferindo a si mesmo. São feridas, te machucando. Tenho que deixar. Tenho que ir. Tenho que sair daqui. Eu não posso levar nada. O que posso fazer com tudo isso agora que consegui? Bom, isso é para os meus filhos, sim. Os pais entesouram para os filhos. Isso é certo. É até mesmo bíblico. Mas, porém, todavia, tem que deixar. Tem que deixar para alguém. Tem que deixar.
E isso fere a si mesmo. Agora, tem uma coisa que você não tem como deixar. Essa é a alma, o espírito, o caráter. É tudo que o homem pode levar. Agora, essa ciência de Deus opera de tal forma que deu conhecimento para Moisés, para hoje não existir apenas uma múmia de Moisés. Moisés podia ter sido um faraó, como Abraão poderia ter sido governador de Sodoma e Gomorra no lugar de Ló. Moisés poderia ter sido um faraó, mas a palavra diz que ele preferiu, note isso, ele preferiu, isso é a ciência que ele tinha, sofrer por um pouco de tempo, no deserto, com o povo de Deus, do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo. O que teríamos hoje de Moisés, gente? Uma múmia de um faraó. Ele não teria sido visto no Monte da Transfiguração com Elias. Ele não viria para os judeus daqui uns dias, no cumprimento do 6º selo do Apocalipse. Aquilo sim foi ciência. E aquela ciência ele não conseguiu de mestre de seminário, de faculdade alguma aqui da terra, para escolher aquilo. Quando São Pedro respondeu a Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora sim. O que era aquilo? Era ciência. Um pescador que teve ciência, conhecimento. Que ali não estava uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, mas que ali estava o Cristo. E bem sabia ele que essa declaração pesava muito na sua vida. Pesou tanto que custou a sua própria vida. Porque ele, para dizer que um homem era Cristo, ele estava dizendo que ele era Emanuel, que ele era o Messias, que ele era Deus encarnado. Era o mistério da piedade em carne. Sua ciência causou-lhe ferida também. O conhecimento de Deus causa ferida. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sofreu, apanhou, foi preso. O homem de Deus que tem a ciência de Deus carrega feridas também. A senhora, minha irmã, tem feridas pelo conhecimento da mensagem. Fere-se a si mesmo, não resta dúvida. Também, fixe isto, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus também fere. É um jugo, é uma cruz. Mas que diferença do outro lado. Que diferença quando essas cicatrizes ficarem aqui, que a fumaça for dissipada, a Bíblia for fechada, quando atravessarmos o rio, que diferença! Há um outro corpo sem cicatrizes nos esperando. O conhecimento, a ciência que a mulher samaritana teve, colocou-a no reino dos céus, bem como o ladrão crucificado. E sempre Jesus disse, todas as vezes que o evangelho fosse pregado, aquela mulher que estava banhando seus pés com lágrimas teria que ser citada. Não seria a Maria de Magdala? A Maria Madalena? Que ciência! Que ciência teve José lá no Egito? Causou-lhe feridas
perfeitamente. Foi parar no calabouço, mas depois subiu um tipo de Cristo, o próprio Senhor Jesus, tendo ciência de si próprio. Quando ele disse, quem vê a mim vê o Pai, ele estava dizendo que era Deus. E os judeus nunca o crucificariam se Jesus não se identificasse como Deus. Eles disseram, nós não estamos te condenando, te acusando por causa das obras, mas é porque tu dizes, é pelo que tu dizes, é pela sua identificação. Você se faz Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou é Elohim, eu sou é Jeová do Velho Testamento, eu sou é o Senhor. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa maravilhosa, meus ouvintes. Essa ciência causou feridas desde que Maria recebeu a visita do anjo. Como ela foi ferida, como ela foi magoada, como ela foi marginalizada. Mas que feridas gloriosas. A história conta que César recebeu o seu exército vitorioso, que voltava da guerra, e os generais poliram seus escudos, seus brasões, suas medalhas para desfilarem. E César tinha um lugar ao seu lado ali, para alguém se assentar, de quem ele se agradasse. É claro que aqueles generais, cada um pensava por si, sou eu quem vou ser convidado, porque eu comandei tal e tal ataque, tal estratégia partiu foi de mim, sou estrategista de guerra. Mas qual não foi a surpresa que durante o desfile ia passando lá um soldado, faltando uma orelha, mancando, cheio de cicatrizes. Ele chamou aquele soldado e fez uma pergunta de um certo modo indiscreta, mas era de um imperador. Onde você adquiriu estas cicatrizes? Ele disse, foi no campo de batalha. Então César disse, assenta-te aqui agora ao meu lado. Ah, mas é onde o profeta de Deus amiúda os olhos e disse, oh, como nós estamos cheios de heróis hoje, por terem cortado as mãos numa lata de sardinha. São heróis diante de Deus. Misericórdia, que ciência é esta? O conhecimento da verdade causou o que para Lutero? Causou o que para John Wesley? Causou o que para os pentecostais genuínos? Quando os dons levavam as pessoas à santificação? Sofrimento, cicatrizes. O que causou? O que causa esta mensagem nesta hora? Pensa nisto, minha irmã. Pense nisto. Enquanto você medita, por dentro, Deus te abençoa. Lembre-se, você está adquirindo cicatrizes porque o anjo te visitou, porque você conheceu e recebeu a promessa de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós acabamos de citar as Escrituras no Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 3. Isso perturba muita gente, confunde muitas pessoas e cria várias doutrinas, inclusive a da suposta reencarnação. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, nas mesmas Escrituras, deixou bem claro que não é reencarnar. Nascer de novo significa realmente morrer à velha natureza, a natureza terrena, e vivificar a natureza espiritual, a natureza de Deus no homem,
Então é quando o homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. Adão era a imagem e a semelhança de Deus antes de pecar, antes de cair. Ele foi criado à imagem e à semelhança não dos deuses, que a Bíblia depois diz, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, essa natureza é associada com a morte por causa do pecado. A natureza terrena. Porque tal o terreno também são os seus filhos, né? Tais são os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. Leia a Carta de São Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vai lendo. Lá pelo versículo 40 em diante, você vai entender tudo isso pela luz do Espírito Santo. Então, ali está a natureza associada com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E agora está decretado a todo homem morrer. E depois disso segue-se o juízo. Nada de reencarnar. Nada de purgatório para depois sair de lá e ir para o céu. Você tem que aceitar o céu é agora, o reino de Deus. É agora. Deixar o Pai reinar em você, o Filho interceder e o Espírito Santo te iluminar, te corrigir, te exortar. Então essa é a trindade de Deus na sua igreja. Essa sim é a verdadeira Santíssima Trindade. Depois que você tem essa revelação de que não são três pessoas distintas, aí você pode até falar a terceira pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Mas você não fala daquela maneira cega que traspassa a verdade. Você fala de uma maneira revelada. Se você quer chamar esses ofícios de pessoas, está tudo bem, desde que fale por revelação divina. Seja revelado. Então, meu ouvinte, o que nós vamos entender aqui? O que viria a ser o novo nascimento? É que o teu primeiro esposo, que havia te governado durante toda a tua vida, não é? Era a tua natureza por nascimento natural. Isso falando de uma maneira direta com você, com tu, né? A tua natureza. Naturalmente você ama o mundo. Nós amamos o mundo. Porque nós somos o mundo e parte do mundo. O mundo não quer dizer somente aquilo que muitos pensam ser. O mundo é o cosmo. O mundo é a sociedade. O mundo é o indivíduo. O mundo é a natureza. É isso, certo? Está bem compreendido agora. Está bem. Então você pode entender perfeitamente que isso aqui não é simplesmente para ter conhecimento mental, intelectual, e a gente dizer que sabe isso e sabe aquilo. Isso é para tomarmos consciência do que realmente somos como filhos de Deus aqui nessa terra. Porque nós temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Rei, o sacerdote e o profeta em nós.
E, por isso, somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi em nomes, foi em nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, título não é nome. Espírito Santo não é nome, títulos não são nomes. Por isso, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi usado pelos apóstolos, conforme já minuciamos na Bíblia e na história até 325 anos depois de Cristo, concluindo com um desafio. Faça um estudo de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Ensina o povo, mostra para o povo onde está o batismo nos títulos em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Mostra na história onde está batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, até 325 anos depois de Cristo. Mostra. Então a falta de argumento é essa. É falso profeta. A falta de argumento é se jogar contra o nome, contra a pessoa, contra suas possíveis falhas. Isso é uma vergonha, um fracasso. Isso é próprio de quem não nasceu de novo, de quem não experimentou realmente o novo nascimento, que não recebeu a nova natureza. Na verdade, o Espírito Santo não testifica dentro de tais pessoas que elas são filhas de Deus. Por isso elas não podem clamar definitivamente Abba Pai. O clamar Abba Pai não quer dizer falar, usar a sentença em si. O clamar Abba Pai é um direito de vida, é um direito de filiação. É como esse neném aí que não pode falar papai nem mamãe, e ele clama. Você nem está chorando para tomar uma mamadeira, para comer, para tomar um banho. Ele tem um clamor no sangue. No sangue é uma filiação paterna realmente. Ela não é filha somente em relação a Deus, ela é ágape. Não é do eros. Esse nascimento não vem do eros com o filho, a paixão com o amor carnal. Esse nascimento vem do amor ágape, que está acima de todos os sentimentos humanos. Esse amor é que corrige, é que exorta, é seletivo, é corretivo. Esse amor, ele é especialmente para filhos. Isto quer dizer, para aqueles que nasceram em Cristo, que nasceram de novo. Pois bem, pela natureza humana, os seus desejos sempre são para amar o mundo do qual você é parte. Amar aquilo que você crê, isto é, aquilo que você vê, aquilo que você planta, aquilo pelo qual você trabalhou, aquilo que você apalpa, aquilo que você sente. Esse é o amor que se pratica através dessa natureza natural, terrena. Então, por isso, mata-se um pelo outro. A mãe mata pelo filho, o pai morre pelo filho, a mãe morre pelo filho. É o que vê, é o que sente. Isso é tão fácil ser entendido, compreendido à luz da palavra. Mas você vê, essa mãe que vai morrer por esse filhinho, que vai matar por esse filhinho, está fumando, com ele no ventre ainda. Ou mesmo depois dele nascido, esse pai está fumando. Veja o contraste da natureza, desse amor, amor próprio. Onde está o amor próprio? Por que fumar? Por que beber álcool? Por que encher a pança de cerveja? Você sabia que a cerveja completa a sua fermentação nos intestinos? E você sabia que a AIDS começa exatamente ali? Com disenteria e coisa?
Mas eles têm que culpar os macacos, têm que culpar a pobreza lá da África e outras coisas. Por quê? Porque isso é truste, isso é grupo econômico, isso é máfia. Ninguém pode mostrar isso e não morrer. A verdade é esta. Mas onde está o amor próprio da natureza terrena? Mata por uns tostões, esbanja ali na esquina depois, no pecado, no vício, na condenação. Mata por um filho, morre por um filho, por uma filha, envenena aquele filho ao mesmo tempo. Não, não. Esse é amor mundano, é amor terreno, que herdamos dos nossos pais terrenos. É a vã maneira herdada como tradição dos nossos pais. Mas a maneira de Deus, do amor ágape, é outra, completamente diferente. É que realmente vem preservar a vida. Essa natureza preserva a morte, conserva a morte, exige a morte, termina com a morte. Mas a outra não. A vida é sagrada para Deus, porque Deus é vida. Agora você é uma parte dessa natureza terrena. Você nasceu com ela. Isso tem que ser compreendido à luz do Espírito Santo. Por isso, enquanto nós estamos aqui, nós estamos como aquele índio que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E depois lhe perguntaram como o índio está se sentindo depois de batizado com o Espírito Santo. Ele respondeu: índio está como quem tem 2 cães dentro de si, um branco e um negro. E os 2 estão constantemente rosnando um contra o outro, ameaçando um ao outro, querendo vencer o outro. Aí, a pergunta seguinte foi essa: qual deles que vence? Ele respondeu: é o que o índio mais alimenta. É o que o índio mais alimenta. Então você abre a sua Bíblia correndo na carta aos Romanos, capítulo 7, e você vai ver então Paulo falando realmente aquilo que o índio falou. O bem que eu, carne, natureza terrena, o que eu lá dentro, o homem interior, quer fazer, o bem, o homem exterior, a natureza terrena, não quer. O mal, sim, esse ele faz. Agora, o mal que o homem interior, o homem lá de dentro não quer fazer, esse sim o homem exterior quer fazer, porque a árvore cai para o lado que ela está inclinada. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E a carne é serpente. Deus pôs inimizade entre a tua semente e a sua semente. Por isso o profeta desta era diz: o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham. Isto quer dizer, a sua carne. E Paulo falou exatamente as mesmas coisas em Romanos capítulo 7. Então, essa natureza é um esposo. Essa natureza terrena é um governador, é um regente, é um marido, é uma cabeça. E o novo nascimento significa que esse marido morreu e você se casou com o outro, porque enquanto ela não morrer, você não pode desposar outro homem. É na mesma carta aos Romanos, capítulo 7, que São Paulo afirma: não sabeis vós, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei,
e assim não será adúltera se for de outro marido. Meus ouvintes, a Bíblia toma a mulher como tipo da igreja. A mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra. Pelo tipo de mulher que você está vendo aí, você conhece o tipo de palavra que ela tem. É o tipo de homem, o tipo de marido que ela tem. A mesma coisa é com a igreja. Agora a igreja caiu no Concílio de Nicéia. Ela caiu com os créditos, caiu com o Estado. Ela vive em fornicação com os reis da terra. Ela não se arrependeu. Aquele doutor disse para mim que ela havia se arrependido. Eu disse, a Bíblia diz que ela não se arrepende. Se ela se arrepender, ela vai batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai ter ouro, não vai ter prata. Ela não vai parar as nações com padroeiras e padroeiros, parar uma nação todinha, com esses feriados. Todo dia tem um dia santo, depois tem o dia de todos os santos, e essa coiseira toda, tudo isso acaba, esse prejuízo terrível que as nações sofrem, o povo sofre. Esse casamento com o Estado, está aí a Jezabel com Acabe, a Herodias com Herodes, e sua filha, que representa o sistema organizacional chamado evangélico, dançando para agradar o Estado, fazendo obras sociais e etc, etc, para consertar a sociedade, como Ló estava lá tentando consertar Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão estava totalmente separado. Isso é que é a luz da palavra. Agora isso causa ódio. Ah, não, isso é falso. Jesus não casa com mulher casada. Jesus não é adúltero, porque o homem que se casa com a mulher casada é adúltero, segundo as próprias palavras de Jesus. Então ele não se casa com a mulher casada com o Estado, ele a repudiou. O profeta diz, a palavra diz, a Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra o seu marido. E se ele repudiá-la por causa disso, Deus o honra por causa disso. Agora, essa é a Bíblia Sagrada. Nós temos que ter muitos doutores amontoados para nós, conforme nossas próprias concupiscências, para interpretar isto e depois nos levar para o inferno, para a condenação eterna. Eu quero ver qual deles vai responder pela sua alma lá no dia de juízo. Agora, a verdade é esta. Leia Romanos capítulo 7, versículo 1. Leia os últimos versículos de capítulo 7, por coincidência, não sei, da primeira carta aos Coríntios, em relação à mulher casada. Isso é a igreja. Jesus, Deus, derrama bênção sobre todos. Ela diz, mas Deus tem nos abençoado. Abençoa, sim. Não resta dúvida. A própria Eva disse, alcancei do Senhor. Isso é uma lei. A semente do Caim, da serpente, ela agradeceu a Deus. Como a igreja está fazendo aí. Mas ela nunca concebe o 7 no lugar de Caim. A genealogia dela tem que ter o caimita até o fim. O Caim não está na genealogia de Deus, de Adão, mas está na genealogia da grande prostituta. Ele nunca saiu dela. Por isso ela mata. Por isso ela matou. Só na chamada Santa Inquisição ela matou 68 milhões de cristãos. Ora, Caim fez muito menos, ele matou um apenas. Uma pessoa apenas. Agora, ela matou. A história diz que não foram somente 68 milhões. Durante os séculos, é claro. Você diz, mas tinha 68 milhões reunidos naquela época, num lugar só? Não é isso. Durante os séculos das eras negras. Mas a história diz que não foram somente 68 milhões. Por aí você vê a trilha da serpente. E ainda temos pastores, às vezes até da mensagem mesmo, procurando proteger a sociedade. De quê, meu Deus? A ordem social do dia. O que me importa o que vocês digam de mim? O que me importa é o que eu sou. O caráter junto a Deus é muito diferente.
Reputação é aquilo que pensam, que dizem de mim, de você. Mas caráter é aquilo que nós somos. E nesse caso, é aquilo que somos para Deus. Veja o caráter de Jacó. Mas o que Jacó era para Deus? O caráter de Maria Madalena, de Zaqueu. E segue em frente assim. Agora nós temos um advogado das meretrizes aqui. Foi assim que eles chamaram Jesus também. Veja o caráter de Raabe. Aí que está a coisa. É onde vem o ódio. Porque é verdade, não existe fato. Contra fato não há argumento, então tem que apelar, é falso. Vamos trancar a boca, vamos tirá-lo do rádio e coisas assim. O tempo já se foi. Mas essa mudança de natureza causa uma separação. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso, contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Queria saber o
deve nascer.